Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí na sua casa hoje tentando estudar para aquela prova de química orgânica cheia de dificuldade. Calma, pera lá. Vamos começar com conceitos bem básicos e introdutórios? Fica aí atento, hein? Muito prazer, meu nome é Bruna Piccoli e eu sou aqui do Facilita. E hoje eu estou aqui iniciando a nossa primeira aula de introdução à química orgânica. Vamos bem no comecinho, tá, galera? Se você tiver aquela dúvida, pausa o vídeo, faz aquela anotação e, não deixa de seguir o nosso canal aqui, ok? Manda dúvida lá no comentário que eu vou estar disponível para te ajudar. Quando a gente fala de química orgânica, a gente não pode esquecer do nosso astro. Quem é o nosso astro aqui? O nosso astro, no estudo dos compostos orgânicos, é o nosso átomo, nosso elemento carbono. Bora lá! Para a gente começar bem feliz e explodir de conhecimento na química orgânica, vem comigo. Aqui, galera, eu montei uma lousinha para a gente começar o nosso estudo, tá? Nós vamos iniciar, então, pelo nosso astro. Vamos lá! Você aí, estudante de química, que começou com química geral, você não pode esquecer sempre da organização dos elementos na tabela periódica. Fica atento que vai rolar uma aulinha de tabela periódica aí para você também, beleza? E nós vamos falar do nosso carbono. O carbono, galera, ele fica localizado lá no grupo 14, antiga família 4A, nos elementos representativos. O carbono, meus queridos, ele tem uma característica muito importante. Ele é tetravalente. Mas vamos lá, vamos voltar lá para o início no histórico. Quando a química orgânica surgiu como área da química, existem vários cientistas que tentaram definir ela como área da química. E um deles, o mais importante deles, foi o Kekulé. Dá uma olhadinha aqui na foto dele. Isso aí, ó que cara maneiro. Esse cara escreveu uns postulados para definir esse estudo da química orgânica, beleza? Vamos ficar atento a esses postulados? O primeiro postulado é a tetravalência do carbono. O que é isso, Bruna? Pelo amor de Deus, que palavrão. Calma lá. Tetravalência traz pra gente a ideia de tetra, 4. Valência, a gente vai lembrar lá das nossas ligações químicas. E valência traz a ideia de ligação covalente. O nosso carboninho lindinho, bonitinho, vai precisar realizar 4 compartilhamentos do tipo ligação covalente, tá? O nosso carboninho vai precisar realizar 4 compartilhamentos. Está lembrado lá na ligação covalente? Onde os átomos compartilham os seus elétrons na camada de valência? É isso mesmo. O nosso carbono, quando ele está presente no composto orgânico, ele pode aparecer de 4 maneiras. Ele vai realizar 4 compartilhamentos, atenção, dessa ligação aqui. Vai lá, você, expert em química. Essa ligação aqui é a ligação covalente, chamada simples, tá? Um traço só. Então, 4 ligações covalentes do tipo simples. Ainda, o nosso carboninho, ele pode aparecer com 2 duplas, beleza? Então, 2 traços, 2 ligações duplas. E, fica atento. Aqui nós temos 2 ligações, tá? Mas ele está realizando seus 4 compartilhamentos. Para você não esquecer, vamos lá. Vamos lembrar. Pensa aí comigo. O que é compartilhamento? É um par de elétrons, tá?
Então, um parzinho de elétrons, 2 elétrons, representa o nosso compartilhamento. Fechou? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 compartilhamentos. Ainda, nesse terceiro caso aqui, ó, terceiro tipo, o nosso carboninho está como? Fazendo uma ligação simples e uma tripla, tá? Na tripla, 3 traços, nós temos 3 pares, 3 compartilhamentos. Está atingindo a tetravalência. E por último aqui, o nosso carboninho pode apresentar uma dupla, 2 compartilhamentos e 2 ligações simples. Em todos os casos, o carbono está atingindo a tetravalência. Beleza? Então não esquece, hein? Primeiro postulado, tetravalência do carbono. Anotou certinho? Bora lá para o nosso segundo postulado de Kekulé. Galera, o carbono ele tem uma característica muito importante e única, que é a formação de cadeias carbônicas. O que é isso, Bruna? O carbono ele consegue se ligar em sequência, formando uma cadeia e produzindo os compostos orgânicos. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses meus 2 exemplos. Dá uma olhada que o carbono está acompanhado aqui com os nossos hidrogênios, sempre atingindo a tetravalência, ok? Esse nosso primeiro exemplo aqui, nós temos uma cadeia de 4 carbonos ligados em sequência. E veja que os hidrogênios estão completando a cadeia para formar a tetravalência do carbono. Nós temos ligações simples e a presença de uma ligação dupla, ok? No nosso segundo exemplo, nós percebemos que o carbono está com um outro carbono pendurado na nossa cadeia principal. Tudo isso vai ficar para a nossa segunda aula, onde a gente vai classificar essas cadeias. Esse segundo postulado que Kekulé trouxe para definir uma sequência de carbonos ligadas. Um detalhe muito importante, existem alguns elementos químicos que sempre vão aparecer nas nossas cadeias, tá? O carbono e o hidrogênio são os principais. Além deles, você vai guardar um macete aí, ó. Nós temos o nosso macete do show. Bruna, o que é esse show? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Além disso, ainda é possível encontrar alguns elementos como fósforo, enxofre, alguns halogênios, tá? Mas esses 4 elementos, eles vão aparecer sempre nos nossos compostos orgânicos. Para o vídeo aí, desenhe essas cadeias, analisa certinho a estrutura dela, ok? Lembrando, o carbono pode aparecer nessa cadeia com ligações duplas, triplas, respeitando o nosso primeiro postulado. Fechou? Anota tudo aí e vamos para o nosso terceiro postulado aí na aula de hoje. E aí, meus queridos, acompanhando a aula? Anotaram tudo? Vamos lá para o nosso terceiro postulado? Valências iguais. O que isso significa? Vamos usar como exemplo o nosso composto químico cloroformo. O cloroformo, pessoal, ele tem a fórmula molecular. Nós já vamos falar o que é isso. O que é a fórmula molecular mesmo? Para o vídeo, vamos pensar. É isso aí. É CHCl3. Resumindo, o nosso carbono está ligado com um hidrogênio e 3 cloros. Vamos dar uma olhadinha? A nossa ideia de valência igual significa o seguinte. Olha o nosso primeiro exemplo. O hidrogênio ele está ligado com o carbono na parte superior e os cloros, um de cada lado, embaixo. Significa que, mesmo se eu alterar a posição em que o hidrogênio está ligado, o nosso composto químico não muda. Então, essa valência da nossa cadeia carbônica, ela não se altera. Nós temos aqui 3 formas, de representar o cloroformo. Veja só, o que você consegue perceber? Que o hidrogênio ele só está mudando de posição. O nosso primeiro composto, o hidrogênio, está ligado em cima, na lateral e embaixo.
Os compostos são os mesmos. Se a gente alterar a posição do hidrogênio, não vai alterar o nosso composto químico neste caso. E Kekulé percebeu isso no seu terceiro postulado. Anota aí o seu terceiro postulado para a sua aula ficar bem completa. Bora lá para a nossa última parte da aula? Se liga aí! Na nossa última parte da aula de hoje, nós vamos representar 3 tipos de fórmulas que nós vamos encontrar muito para falar dos nossos compostos orgânicos. Fique atento a essa parte, porque é uma parte introdutória bem importante para você. Belezinha? Então, bora lá! Dentre essas fórmulas, nós vamos focar na fórmula estrutural, a fórmula de linhas e a terceira fórmula, que é a de esferas e varetas. Você pode encontrar os compostos orgânicos representados nessas 3 formas. Vamos para a primeira fórmula? A fórmula estrutural nós utilizamos muito e encontramos muito nos nossos exercícios. É onde a gente representa a estrutura da nossa cadeia carbônica e a presença dos elementos químicos e os átomos. Veja só, você já conhece esse tipo de fórmula. Nós colocamos de forma resumida a quantidade de átomos, CH3, e nós representamos as ligações químicas por traços. Então, essa fórmula, o tempo todo, você vai ter que desenhar, você vai ter que fornecer, ou até analisar na estrutura de uma cadeia, belezinha? Então, quando a gente representa os elementos, nós temos a fórmula estrutural. Nossa segunda fórmula, importantíssima e às vezes um pouco difícil para você entender no começo, é a nossa fórmula de linhas. Nós vamos representar a nossa cadeia de uma forma mais simples, que é a representação das linhas. Vamos lá comigo, para você entender? Cada pontinha do nosso zigue-zague, entre aspas, é um átomo de carbono. Aqui está implícito os átomos de carbono e hidrogênio da nossa cadeia. Vamos contar comigo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos nessa minha cadeia. Então, a gente tem 5 átomos de carbono. E nessa cadeia aqui? Bora contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. Também. E a gente pode dizer que essas 2 cadeias são exatamente iguais, representadas com fórmulas diferentes. Se de repente ficar difícil para você entender essa de linhas, você pode chegar lá no cantinho na hora de fazer o seu exercício e colocar os átomos para você não se perder na hora de determinar a quantidade de átomos que você tem. Por exemplo, aqui eu tenho um carboninho, outro carboninho, 3, 4, 5 carboninhos. Lembra que o carbono sempre precisa manter essa tetravalência. Então, dá uma olhada, Aqui a gente tem um CH3, aqui um CH2, outro CH2, mais um CH2 e para finalizar um CH3. A gente está representando a mesma cadeia nesse exemplo 1 e 2, só que de formas diferentes. Belezinha? Então, fique atento à forma estrutural, forma de linhas. No finalzinho, eu vou rolar o exercício, hein? E vai ficar fácil para você entender. Agora, vamos falar da nossa terceira e última fórmula nesse exemplo? A nossa fórmula de esferas e varetas. Galera, quando a gente estuda o átomo lá no início, a gente fala muito de John Dalton. O Dalton, ele começou a determinar formas, símbolos para representar os nossos elementos. E a gente utiliza muito na química a ideia do átomo como uma esfera. Tá lembrado da nossa bolinha de bilhar? Pois é. Aqui a gente vai representar os elementos químicos por esferas, beleza? Atenção à cor. Cada cor de esfera e tamanho representa um elemento químico. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo? Nós temos aqui 2 esferas vermelhas e 6 esferas azuis menores.
Aqui no nosso desenho, guarda uma coisa. Cada esfera vermelha vai representar um átomo de carbono, tá? Não se preocupa que vai ter sempre uma legenda para você. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação simples, então a nossa vareta sempre vai representar o tipo de ligação, e ele está realizando 3 ligações com esferas azuis. E as esferas azuis aqui vão representar os átomos de hidrogênio. Fechou? Tetravalência certinha. Então, nós temos um carbono ligado com 3 átomos de hidrogênio. Do outro lado, a mesma coisa. Um carbono ligado com 3 átomos de hidrogênio. Belezinha, meus queridos? Para o vídeo, veja os 3 tipos de representação dessas fórmulas. Anota bem. Nessa última se tiver parte, dúvida, nós vamos analisar aqui, anotar nos comentários, hein? Molecular. Galera, a gente não pode deixar de falar dessa fórmula. É muito importante. Vai lá, ó. Vamos explodir de conhecimento? Vem comigo. Fórmula molecular, como o nome propriamente diz, é o resumo de átomos que contém nessa molécula. Belezinha? A gente toda hora vai encontrar um FM aí. Detalhe, esse FM é maiúsculo porque ele representa a quantidade máxima de átomos que pode ter nessa cadeia. Vamos lá comigo? Vamos contar, vamos determinar. Então, quais são os átomos que nós temos? Carbono e hidrogênio. Fechou? Lembra que eles aparecem muito nos compostos orgânicos, né? Para a gente determinar qualquer fórmula molecular, é só a gente contar quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênio formam essa molécula. Vamos comigo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, a gente começa pelo carbono, ok? Então, a gente coloca o símbolo do elemento e a quantidade de carbono embaixo. Hidrogênio, ó, não vai se perder, hein? Não vai errar na contagem, hein? Não pode. 3 com 2, 5, 6, 7, com mais 3, 10. Então, a gente tem H10. Meus queridos, essa cadeia é uma cadeia simples, né? Uma cadeia pequena. Nos outros módulos, nós vamos falar de cadeias maiores. Existem alguns macetes para você não se perder e não demorar muito tempo. Mas, por enquanto, você analisa, conta a quantidade de carbonos e determina que a fórmula molecular dessa cadeia é C5H10. Fechou? Para o vídeo e anota aí, hein? Eu gostaria de agradecer você aí que está assistindo as minhas aulas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Facilita com o módulo Química. Um beijo grande e não esqueça, hein? Vamos explodir de conhecimento. Tchau, tchau!